Bem-vindos a mais um episódio do podcast Rasgando a Planilha, um podcast que a gente tenta encaixar uma vida numa planilha de treinos ou uma planilha numa vida. Eu sou a Fran e eu tô aqui com a Sati e com o Pedro. Pedro, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Então, vamos apresentar o Pedro, né? O Pedro, ou o Peter Flag, é como a gente chama ele, né? É nosso professor de yoga, ali da Casa Humana, ou Casa Bela Vista. E o Pedro é professor de yoga há mais ou menos 11 anos, mas ele pratica há cerca de 15 anos. É isso, Pedro? Por aí. E, recentemente, ele entrou num desafio conosco, que nós carinhosamente colocamos ele. Não foi uma Não furada. Não foi obrigado. Porque, diga-se de passagem, o Pedro já é uma pessoa que pratica esportes. Nós não botamos o coração dele em risco. Exato. Né? Foi uma furada consciente. Foi uma furada consentida, né? Porque ele pratica base jumping, skydiving e o Todos outro... os esportes perigosos. Qual é o outro que tu wingsuit. pratica? O wingsuit. Pra quem não sabe, é aquele que tu pula só com a roupinha do corpo, sim, pra... A roupinha de morcego. A roupinha de do um morcego. passarinho. Bem tranquilo, né? Ótimo. A Gabi, né, aviadora? Ela adora. Então, Pedro, seja bem-vindo. A gente vai conversar um pouquinho contigo sobre a prova de triatlo. Exatamente. A gente pratica, né, na escola e a gente falando, assim, rapidamente, o Pedro nos propôs um desafio que é pra gente montar duas posições, dois asanas que peculiares. A gente ainda, né, que são difíceis pra gente, a gente ainda nem tentou. A gente meio que esqueceu esse. Vocês me botaram na roubada, né? A gente a só desviou um pouquinho. Ainda não saiu. Mas ontem teve uma preparação. Ontem a gente caiu no golpe. E a gente, em contrapartida, te desafiou a participar de uma prova de triatlo, sem tu nunca ter feito um triatlo na tua vida, né? Certo. A prova foi uma prova do challenge. Um sprint. Então, tu nadou 750 metros, tu pedalou 30 quilômetros e tu correu 7 quilômetros. Dito isso, como é que foi a tua experiência? Bom, foi uma experiência muito legal. Acho que é muito incentivador a gente entrar num ambiente que a gente não tem a mínima noção do que está fazendo, né? Por mais que nas áreas que a gente tenha, assim, expertise, a gente possa sempre, né, botar um tijolinho a mais, subir a régua, cair de paraquedas literalmente numa coisa que a gente não tem nenhuma noção. Embora, bom, surfo a vida inteira, tenho uma proximidade com o mar, né? Corro a vida, não regularmente, mas, né, corri inúmeras vezes na vida. Pedalar, eu ando de bike elétrica, né? Não conta. Não conta mesmo. Não sou um ciclista. Então, apesar de ter uma relação em algum pequeno nível com, né, as três modalidades, juntar elas e ir numa competição, dá para dizer, né? Era algo totalmente novo para mim. Então, foi muito legal. Acho muito bacana quando a gente inventa algo que nos tira totalmente do clichê, né? Da zona de conforto e nos, né, força desafia, né? Nos desafia e nos força a crescer em um sentido ou outro. Então, foi muito divertido, foi muito legal. Acho que vocês já vão fazer essa pergunta, mas foi zero preparação, né? Então, como um todo, a experiência foi muito boa, muito bacana. Isso não quer dizer que qualquer pessoa possa sair fazendo provas de triatlo, né? A gente é bem não difícil. Indica isso. Né? Não façam isso em casa. A gente fez porque nós conhecíamos o Pedro e sabíamos da capacidade dele, né? E tu falou um pouquinho, né? Que tu já corre há algum tempo, tu tem uma proximidade com o mar, tu sabe andar de bicicleta, né? Mas é diferente a gente fazer as modalidades separadas e a gente fazer uma na sequência da outra. Correr é sempre muito difícil depois de pedalar, né? Assim, é muito mais difícil correr depois de pedalar do que correr sozinho. Durante a prova, tu sentiu que tu conseguiu usar assim, algum mecanismo mental, digamos assim, do yoga para te focar e conseguir finalizar ou passar por um desafio, alguma situação que talvez tu não tivesse tão confortável ali naquele momento? Muito, muito sim. Acho que uma das coisas mais bacanas que a gente pode trazer, fisicamente falando, do trabalho consistente do yoga, é o lance de estar relaxado, né? As pessoas muitas vezes associam estar relaxado com ser molenga, né? Ou ser incapaz de fazer alguma coisa. Mas a gente pode estar fazendo a coisa mais difícil do mundo relaxado e consumindo exatamente a energia necessária para aquela tarefa e não mais do que aquilo.
Então, isso resulta que a gente sofre muito menos, né? Eu não tinha ideia como ia ser juntar as 3 modalidades. Então, um pouquinho que a gente conversou antes, a minha ideia era não exceder demais, né? Não chegar num nível assim de ficar... De estafa, né? De estafa. Não deixar a frequência subir muito. Isso foi muito legal na natação. Foi muito prazeroso. Até comentei com vocês depois que quando chegou no fim, eu falei, nossa, mas já tá tão bom. Até podia ter enfiado mais o pé na natação. A bike também. Consegui ficar com a frequência baixa o tempo todo. Não tava com a sapatilha, né? Então, não rendeu tanto. Mais isso, né? Fiquei puto, podia ter rendido mais. E a corrida, bom, eu cometi aquele erro clássico que vocês comentaram, que é sair correndo na mesma rotação de perna que a gente estava na bike. Porque isso é treino. Porque isso eu acho que tu não tinha treinado, né? Porque é uma sensação muito diferente, né? Não. Então, o primeiro quilômetro eu fiz a 4,5 de pace. Me sentindo super-homem. Pensando agora... Lenda! Pensando agora, vocês estão ferrados. Né? Tanto que na curvinha pra direita, saindo ali da central, eu passei uns 30, assim, na primeira reta. Eu falei, agora já era. Aparelhou com o Kid, né? Ganhei. Tá bom, vou buscar... todo o tempo da sapatilha que eu perdi, eu vou buscar na Já corrida. ganhei deles. E essa utopia durou 1 quilômetro, né? Me deu câimbra nas 2 pernas. E aí, fantástico. Aquela, né, não largar o osso. Falei, não vou caminhar. Ou saio arrastado ou saio correndo. Então, aí foram 3 quilômetros com câimbra, foi passando. E aí, a questão, né, conectando com a tua pergunta no início, a questão de, mesmo com câimbra, parece algo muito conflitante, contraditório, né? Tentar relaxar. Eu pensei na hora, eu que me coloquei aqui, e vamos embora, tentar relaxar o máximo possível, e realmente foi passando. A câimbra durou 3 quilômetros e foi diminuindo. O último quilômetro eu terminei a 4,45 de pace. De novo. Então, foi bom. Muito bom. Amador completo. Eu falei muito que eu corro, mas eu corro assim, uma vez a cada 2 meses, né? Sim. Enfim. Então, é amador total, né? Mas eu acho que o resultado, no fim, foi muito bom. E o que tu perguntou de como, né, o yoga pode ajudar, eu acho que é muito isso. Estar relaxado e fazer a força necessária e nada além disso, para a gente se desgastar menos, sofrer menos, física e mentalmente, né? Afinal, conexão entre a percepção física e percepção mental é muito junta, né? Muito conectada. Então, se a gente está sofrendo menos com o corpo, está sofrendo menos com a cabeça também. Está gastando menos energia. Total. E assim, Pedro, agora pensando no tema central, assim, o yoga. Como que o yoga pode contribuir para, assim, uma recuperação muscular nesses nossos treinos de endurance todos os dias, sem nenhum day off, praticamente? Praticamente não, né? Literalmente. Bom, eu acho que muito isso que a gente acabou de falar, né? Não só a recuperação, mas o durante, né? Sofrer menos no processo, não ter o corpo tenso quando não é necessário. Desconectando um pouco do triatlo, por exemplo, a luta, outro esporte que eu pratico, né? Jiu-jitsu. É uma luta, a gente precisa fazer força. Mas em diversos momentos, é uma força pontual num determinado ponto, para um determinado movimento, e não o corpo todo ativo, despendendo muito mais energia do que precisa. Então, começando a responder a pergunta, eu acho que é isso, é gastar a energia que precisa. Depois, ter um senso de presença, né? Do foco realmente mergulhado no presente. Isso também nos economiza muita energia. Se a gente, né, for ver hoje em dia que a nossa sociedade é muito, né, agitada, ansiosa, tem burnout, muitas vezes, quase sempre, é por muito volume de informação na cabeça, né? Exato. Então, às vezes, mais fácil, mais simples do que ficar com 1000 teorias e estratégias, e que são importantes, óbvio, mas às vezes simplesmente esvaziar a cabeça e estar realmente mergulhado no que a gente está fazendo é algo que nos permite conduzir o processo todo de uma forma muito mais agradável e intensa, né? Se a gente for pensar em performance, cada pequeno detalhezinho conta, né? Numa competição de alto nível. Então, fazer menos força, estar mais presente, respirar mais fundo, né? A gente vai entrar nesse tema provavelmente. Isso. É algo que faz a diferença total no durante e depois no pós, né? Aí tem todo o trabalho também de alongamento, mobilidade, que se difere um pouco, né, das modalidades, né, que a gente pratica mais frequentemente, né? Enfim,
academia funcional, e se difere um pouco, ambas se complementam de uma forma bem legal. Então, eu acho que o yoga ajuda por aí. Fazer menos força, respirar mais fundo, estar mais presente. E um trabalho fisiológico também interessante e que se difere um pouquinho do regular, né? É isso que a gente pratica, né, o Swastika, né, na escola. Esqueci de falar isso antes. Uma das coisas que eu aprendi contigo, assim, na aula, que num momento tu fala bem assim, agora vocês aproveitem esse momento raro que vocês não precisam pensar em nada a não ser o que vocês estão fazendo aqui. Que eu acho que é o único momento da semana que eu paro de pensar. Não estou pensando em nada. E aquele minuto, segundos, não sei, ele parece que fica muito maior. E as vozes, assim, os pensamentos, eles param. Mas a gente tem que estar concentrado, né? Eu acho que eu consegui usar isso, e eu consigo usar isso nas minhas provas, assim, recentemente. Minha corrida, o que tu estava pensando? Eu não estava pensando em nada. Eu estava pensando exatamente naquilo que foi... Porque eu entrei pensando, eu não vou conseguir correr 21 agora. Depois pensei, não, eu vou sim. E eu parei de pensar. E daí, quando eu cheguei, eu pensei, serve para alguma coisa o que eu me concentro na aula. Não é? A gente aprende a focar no lugar certo, né? Eu acho que é isso aí. Acho que tem até um meme no Instagram, tipo, quando sei lá, eu começo a pedalar, como fica minha cabeça, daí tem várias vozes. Tem um meme na natação também. Daí fica um silêncio, né? Eu acho que o yoga, ele te ajuda a trazer esse silêncio para quando tu precisa, né? A treinar, conseguir buscar esse silêncio, que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Até na meditação, assim. Ou foi ontem que a gente praticou, né? Foi ontem. Ontem, quando terminou a meditação, que tu falou, assim, agora, né, vamos encerrar. Eu cheguei a levar um susto. Eu tava tão, assim, dentro de mim que eu sabe, fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Isso é muito raro. Porque a gente tá sempre assim. Correria. Isso extrapola o esporte. Isso é para a vida como um todo, né? Especialmente trabalho. Hoje, que a nossa vida é cada vez mais digitalizada e o volume de estímulo é muito grande. Realmente, se a pessoa não se propõe a fazer nada, e não precisa ser só o yoga, existem inúmeras ferramentas. O esporte é uma outra ferramenta para isso, né? Mas se a pessoa não se propõe, em algum momento, uma fraçãozinha do dia, a criar uma brecha para ela não precisar pensar no fluxo do dia a dia, no quebra-cabeça da agenda, na planilha que tem de ser seguida. Se ela, né, não conseguir criar isso, aquele segundinho em que ela para, se desliga e mergulha na relação de tempo e de espaço em que ela está presente, é daí que vem ansiedade, né, esses uma distúrbios queda de bicicleta, emocionais, né, e mentais, uma falta de uma atenção, distração que pode gerar uma coisa importante, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso extrapola o esporte, né? Isso é para a vida como um todo, isso traz mais qualidade de vida de uma maneira geral, né? O yoga trabalha muito isso. Eu costumo falar, inclusive, né, toda máquina precisa de uma pausa, por mais bem treinada que ela seja. Você pode ter uma Ferrari que anda a 300 por hora. Ela não foi feita para rodar a 300 por hora o tempo inteiro. Ela quebra, né? Ela precisa de uma diminuição na rotação do motor, precisa trocar o óleo, precisa, né, de um carinho, de um cuidado. E fazer isso com a nossa cabeça é um carinho mentalmente, né? E depois, né, fugindo um pouco do assunto, não pensar em nada é importante. E se a gente for pensar, que o pensamento seja realmente uma coisa que nos impulsiona, né? Outra, né, alusão que eu gosto de trazer é que é uma bola de neve que pode nos enterrar, nos sufocar ou nos jogar para frente, né? Como tu comentou, não tem como eu correr 21 agora. Tem como sim. Assim não tem como correr 21 agora? Pensar negativo ou pensar positivo, pensar pequeno ou pensar grande, dá exatamente o mesmo trabalho. Exatamente. Mas nos leva para direções totalmente diferentes. Então, uma vez que a pessoa toma consciência disso, não tem por que não usar essa força que é o pensamento a seu favor. É quase uma estupidez usar contra si próprio. Exatamente. E puxando um pouquinho para o meu lado, eu trabalho bastante com respiração no consultório, né? Obstrução nasal, no caso. E um dia o Pedro apareceu lá no plantão, né? Já conheci ele da escola, apareceu, você conhece esse guri de algum lugar? Bom, no fim, chegou que eu voltei para a escola, depois de atender o Pedro, que estava com problema de respiração, que depois tu melhorou, né, Pedro? Operou o nariz, né?
E me disse, quando eu voltei, eu não sabia que eu não respirava muito bem. E a gente quer saber um pouquinho o que tem a ver o yoga e a respiração, porque eu sei que tu gosta bastante de falar sobre isso. Então, tem tudo a ver. Na verdade, yoga e respiração são, né, a mesma coisa, andam juntos. Primeiro, a gente parte de uma premissa básica que, infelizmente, a maioria das pessoas usa muito pouco a capacidade pulmonar, né? A gente, didaticamente, assim, divide a respiração em baixa, média e alta, né? Não sendo precisamente exato, mas 60% a capacidade de preenchimento usando essa parte baixa, fazendo o movimento do abdômen. 30% usando o movimento de abrir a caixa torácica, né, de afastar as costelas. E 10% essa parte alta. A maioria das pessoas só respira fazendo esse movimento curtinho de subir e descer o peito. Então, é uma coisa muito... Não é soberba, mas é uma coisa muito pobrinha, né? Uhum. É um uso muito, assim, ínfimo do que poderia acontecer. Então, a respiração do yoga, ela parte dessa premissa de fazer a pessoa respirar melhor. E depois colher todos os resultados disso. Estar mais presente, ter mais estabilidade. A respiração também é um indicativo direto de como a gente está física, emocional e mentalmente. Né? É um termômetro muito bom, né, de como a pessoa está. Ela pode te falar, eu estou muito bem, mas você vê como ela está respirando, você vê se ela está falando a verdade mesmo ou não. Eu sou muito transparente. Eu posso dizer, sim, que eu estou ótima, minha cara está ótima, mas eu estou assim, hiperventilando. Só que assim, só o peito mexendo, né? Então, primeiro aprender a respirar melhor, depois ir colhendo essas outras coisas, né? Ter mais estabilidade, ter mais senso de presença, ter mais controle emocional e mental. E isso, né, dependendo do que a pessoa curte, seja o esporte, seja um outro hobby, seja qualquer coisa, a pessoa vai canalizando para aquelas áreas que ela, né, tem interesse. Tu falou em aprender a respirar melhor, né? Assim, beleza, tu acabou de dizer, tem a respiração baixa, média e alta, eu sei que eu preciso respirar de baixo, abrir as costelas e respirar em cima e depois ir esvaziando. Já entendi. Isso é o suficiente para eu aprender a respirar melhor ou eu tenho um treinamento que eu posso fazer exercícios específicos para respiração que vão me ajudar lá na frente? Porque desde que eu voltei a praticar ali na casa, eu melhorei a natação. Por quê? Porque, né, tu vai me explicar por quê. Então, mas eu sei, que eu tenho certeza absoluta que eu melhorei. Lógico. Então, esse feijãozinho com arroz que a gente descreveu aqui, se a gente pegar a pessoa caminhando ali na rua, que nunca treinou nada de respiração, não tem nenhuma consciência, só ensinar isso para ela já é algo sensacional. Não é? É um diferencial muito grande. A gente não respira assim tão fundo o tempo todo quando está no automático, né? Mas quanto mais você exercita aquilo e torna um treinamento frequente, mais você vai se condicionando inconscientemente a respirar mais fundo o tempo todo. Então, se fosse só isso, já seria genial. Mas depois a gente consegue levar isso em outros níveis. Só que aí precisa da disciplina, do treinamento. É que nem o triatlo, por exemplo. Querer pegar uma pessoa que é totalmente sedentária, dar uma bike, dar um tênis para ela e fala, beleza, querido, vai lá fazer um Ironman. Não tem condição, não tem como. Ela precisa passar por um treinamento, um processo que ninguém foge. A gente, hoje em dia, é cada vez mais imediatista, né? A mídia nos vende a ser imediato. Faça isso aqui em 7 dias e a sua vida vai mudar. Resolve. Isso é mentira, né? Infelizmente, em nada, não tem tecnologia ainda que nos burle o processo. Né? E, assim, uma pergunta para otorrino, né? Eu aprender a respirar melhor não significa que eu esteja aumentando a minha capacidade pulmonar, tipo VO2, essas coisas assim. Ou é a mesma coisa? Ou tipo assim, eu respirando melhor, aprendendo a mexer melhor o meu pulmão, a otimizar o meu pulmão, consequentemente eu vou começar a correr melhor, porque eu vou ter mais capacidade cardiopulmonar. Associado ao exercício, isso vai ser positivo, né? Sempre junto com o estímulo de cardio, não só a respiração. Primeiro porque, né, as pessoas respiram errado, né? Muitas vezes respiram pela boca. E no treinamento, quando tu aumentar a tua necessidade de mais aporte de oxigênio, tu vai acabar respirando pela boca. Mas esse treinamento vai nos ajudar a ter uma melhor performance. Que eu acho que é o que está acontecendo com a gente, né? Espero. Posso trazer a minha percepção quanto a isso, conectando com o que tu falou antes lá da cirurgia.
o que eu senti em mim, tá? Eu já tinha, né? Eu operei ano passado, então já tinha muitos anos de prática, de treinamento respiratório. A minha capacidade respiratória não mudou, porque ela já era bem desenvolvida, né? E a gente treina isso no yoga, né? Falando de várias formas. Mobilizar bem a caixa torácica, né? Permitir que a musculatura acessória da respiração, né, seja bem flexível, o tórax como um todo seja bem móvel, para os pulmões não ficarem apertados, né? Para ter uma expansão mais adequada. O que melhorou muito foi a qualidade de fluxo de ar. Eu tinha quebrado o nariz treinando jiu-jitsu, né? Tomei uma pesada no nariz, o nariz foi parar aqui na orelha. e fui no pronto-socorro lá, botaram no lugar, eu nunca mais fui ver. Então ficou um desvio de septo gigante e eu tinha as carnes esponjosas muito grandes. Então a cirurgia foi, né, o conserto, né, o realinhamento do septo. E não foi para botar o nariz empinadinho assim. Não, a gente já aproveitou e deu um levante, já né? deu uma ajeitada. Mas foi um realinhamento do septo e uma diminuição das carnes esponjosas. Então o fluxo de ar, nossa, foi uma coisa... Ficou bem satisfeita. Muito melhor. Então, a qualidade da passagem do ar, no meu caso, melhorou muito. E aí o que a Sati falou, o tempo que a gente consegue manter a respiração nasal, que é muito melhor, né? Fisiologicamente falando, claro. Ele se prolonga muito mais do que quando a funcionalidade do nariz não está adequada e a pessoa precisa antes respirar pela boca. Isso. E aí filtrar pior o ar, né? O ar não chega tão aquecido nos pulmões. Exato, toda essa parte fisiológica. Né? Isso, a primeira vez que eu fiz um treino mais forte, assim, com o nosso mecânico, o Maurício, eu tava morrendo, sério, eu tava morrendo, respirando pela boca, assim, né, com o coração aqui, assim. Daí ele chegou do meu lado e falou assim, inspira pelo nariz e segura o máximo que tu consegue o ar dentro do teu pulmão e depois expira pela boca. Faz isso umas 3, 4 vezes e vê se teu coração não vai baixar. Ele fez assim, ó. Daí, do nada, parece que eu tive uma sobrevida, sabe? Mas eu nunca tinha reparado, daí eu comecei a reparar, como eu começo a respirar pela boca rápido. Porque essa narina aqui, ela não existe há 36 anos, né? Ela... Minha paciente. Vamos marcar a cirurgia. Minha paciente. Não, mas eu já comecei. Ela já sabe como é que é. E eu sinto muito isso. Na corrida, principalmente, eu começo a respirar pela boca, daí eu começo a pensar, meu Deus, eu vou morrer. E daí sobe tudo, né? Sobe o coração, sobe a ansiedade, sobe a vontade de desistir. De não botar o despertador na quarta, porque o despertador da Fran, ele só não toca na quarta, que é o dia da pista. Casualmente. Não, mas ele não tocou hoje justamente porque eu descobri que eu não botei. Ai, tá. Então a gente já descobriu. Mas essa questão, acho que o Pedro pode explicar pra gente, né? A questão dos sistemas de simpático e parasimpático, né? Que é o fuga, luta e... Ficar calmo, se alimentar, digestão. Sim. Isso é legal. Vamos lá. Antes da gente entrar nisso, acho que vale a pena enfatizar um pouquinho o que a Fran falou. Uma respiração bem treinada, a gente consegue manter a frequência cardíaca mais baixa num mesmo nível de esforço do que uma pessoa que não tem aquilo tão bem treinado. É isso que eu preciso. Vou morar dentro da casa agora. Digamos que a nossa tarefa é levantar uma barra que pesa 100 quilos. Tá? Uma pessoa que está respirando toda errada, ela vai fazer um esforço e a frequência dela vai subir um nível X, não importa. A pessoa respirando fundo, consciente, ela vai fazer o mesmo esforço, né, para levantar os mesmos 100 quilos, mas ela consegue manter a frequência mais baixa. E isso isso resulta num consumo muito menor de energia. Para levantar 100 quilos, uma vez, beleza. E para fazer uma prova de 10 horas, um Iron. Isso representa uma diferença muito grande, né? Então, é aquela coisa lá do início. Gastar menos energia. Numa fração curtinha de tempo, é uma diferença. Pequena, mas e a longo prazo? Faz uma diferença muito grande. Aí, tu falou dos sistemas simpático e parasimpático. Isso é muito legal também, porque quando a gente aprende a respirar, entende a funcionalidade de como respirar leva a X ou Y resultado, a gente consegue modular o nosso sistema nervoso, por exemplo. Sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Simpático é luta ou fuga, como a Sati falou. A gente está aqui tranquilo agora e isso aqui começa a pegar fogo. A gente tem que sair daqui, dar um jeito, quebrar a janela para sobreviver, não morrer sufocado. O corpo todo se configura para isso. A frequência cardíaca sobe, a pressão arterial aumenta, a musculatura se contrai. Pupila dilata. Exatamente. Então,
se a gente, né, se coloca numa situação em que isso é necessário, você consegue... Claro, eu dei um exemplo extremo, né? Mas se numa situação do dia a dia a gente cai numa necessidade de ativação, a gente consegue respirar de uma forma que leve a esse resultado. Mas se a gente quer atuar mais no extremo oposto, né, no parasimpático, produzir leveza, descontração, né? Já terminou o exercício, por exemplo, você não precisa mais ficar naquela tensão, naquela exigência, né? Você quer relaxar a musculatura, você quer baixar a frequência cardíaca, isso está relacionado mentalmente a um estado de maior serenidade, a gente consegue configurar a partir da respiração o corpo dessa forma também. E quando você não quer nenhum extremo nem outro, você quer um equilíbrio, né? Uma estabilidade entre os dois, tem uma forma de respirar que também nos traz esse caminho do meio, que na minha percepção é a melhor forma de viver o tempo inteiro, né? Uma forma de equilíbrio, e quando você quer subir o motor, você sobe. Quando você quer baixar, você baixa. E a gente está falando de treinar, de condicionar, de se entender, né? Eu acho que o yoga ele traz bastante isso, né? Da gente se conectar com a gente e entender aonde que a gente pode melhorar e o que a gente pode treinar dentro do nosso, né? Do nosso eu. Para isso, para que eu consiga ter um treinamento legal, né? Com a ajuda do yoga, quantas vezes por semana eu preciso praticar? Tem um número X, assim, 2 vezes por semana é o suficiente ou não? Todos os dias, né? Eu praticava um método que tu pratica 6 vezes por semana. Eu ficava super cansada. Demanda bastante do físico, assim. É muito bom, é ótimo, assim, não estou reclamando, mas eu ficava super cansada. Né? E eu não tenho muita mobilidade, então eu ficava dolorida, assim, tinha dias que era bem difícil eu praticar. Hoje eu não pratico mais. Eu vou ter vai ser prejudicial para o meu treinamento de respiração ou não? Eu posso ter também um treinamento com 2 vezes por semana, que é o que eu tenho conseguido encaixar na minha planilha. Vida. Tem algum número assim? O que eu acho muito legal do yoga é que ele é muito abrangente. Muito abrangente. Ele serve para um atleta de ponta, para um empresário, para uma criança, para uma pessoa mais velha que quer seguir se movimentando. Tudo depende da fórmula que a gente vai entregar para aquele indivíduo, para aquela personalidade e para os ingredientes que moldam a vida dela como um todo. Então, a gente está falando de esporte, obviamente, né? Dá para praticar todo dia, sim. E quanto mais a gente praticar qualquer coisa, a gente fica melhor, né? Tanto que vocês comentaram que vocês treinam todos os dias alguma coisa que compõe o triatlon, né? Então, óbvio, se a gente praticar todos os dias, melhor. Mas, claro, vocês têm, né, uma carga, um volume muito intenso de exercício, né? Muitas horas semanais. Então, aí cabe, óbvio, né, moldar a coisa de uma forma inteligente para não gerar uma sobrecarga, para ser algo que soma e não diminui, né, a performance de vocês. Mas, certamente, com uma boa estratégia, com um bom alinhamento, com uma boa planilha, dá para encaixar todos os dias, certamente, dependendo do ciclo de treinamento que está fazendo, dos objetivos, do calendário, com certeza dá. E o que eu acho legal, assim, dessa parte de respiração na aula, assim, que tu consegue associar a respiração rástrica, né? Respiração mais rápida com a respiração mais profunda. Rapidamente, é uma na sequência da outra. Então, tu tá respirando rápido e aí tu já tem que te condicionar para respirar fundo e lentamente. Eu acho que essa troca, assim, que o yoga, tu tá lá alongando, é bem diferente do que as pessoas pensam, eu acho. Então, vão praticar para vocês entenderem como é que é lá na escola. Sim, faz força. Vocês estão convidados a participar. E faz força, né? Principalmente nas posições que a gente tem que ficar lá com as mãozinhas assim, né? Sabe que eu adoro essa galera que acha que não faz força. Vou me alongar. Eu me sinto muito forte quando eu tô com os dedinhos assim. Me sinto fortíssima. Eu adoro a galera que acha que é moleza demais. Eu sou muito agitado. Eu sou muito agitado. Cara, eu preciso de 10 minutinhos pra acabar com a tua vida, tá? Só isso. Não preciso mais do que isso. É o desafio, hein? É o desafio. Que a gente vai ter. A galera aí se sinta desafiada também. Mas, respondendo o que tu falou, né, das alternâncias, isso é muito legal. Porque a gente usa isso no dia a dia, no esporte como um todo e na vida como um todo. Né? A gente nunca está numa mesma demanda de rotação. Tem momentos em que a gente precisa fazer muita força. E tem momentos em que a gente continuar fazendo muita força é uma burrice, é uma estupidez, que a gente precisa relaxar. Né? E depois, logo em seguida, fazer força de novo e relaxar. Né? Durante uma jornada inteira, um dia inteiro, são vários esses altos e baixos de
demanda física, emocional e mental, né, que a gente, né, sofre. Então, essa adaptabilidade que a gente trabalha numa prática, por exemplo, nos deixa muito maleáveis a conseguir, daí na vida, lá fora da prática, né, versar rápido entre esses estados. Então, como tu bem falou, tem horas que a gente respira rápido, intenso, com muito volume, com muito esforço, e depois dá um clique e respira lento, suave, profundo. Fisicamente, está fazendo uma posição de força, de exigência, está usando praticamente todo o corpo ativo para sustentar uma posição na pontinha dos dedos, e depois relaxa, alonga, descontrai. São várias dessas alternâncias, né, dentro ali de 1 hora, que é o tempo que a gente pratica. Então, a gente fica muito bem treinado a se adaptar. Sim. Né? A pessoa que é melhor adaptada, né, ela se encaixa melhor em qualquer coisa. Exatamente. Então, isso, de novo, vai do físico ao emocional ao mental. Né? Às vezes a gente tem todas essas exigências simultaneamente. Às vezes não, às vezes é uma exigência só de cunho físico ou emocional. Enfim, mas aí você está bem adaptado a virar a chave rápido. E a não ficar despendendo energia quando não precisa. Acho que tu deve ter sentido, não sei se tu sentiu, né, na prova, a respiração, né? Eu saio muito ofegante da água, porque para mim é mais difícil, é o meu esporte mais novo. Então, tu sai da água... É que tem o desafio mental também. Naquela respiração, água, né? E tem que correr molhado para chegar lá na transição para pegar a tua bicicleta. Eu saio bastante ofegante. E aí eu vou pensando assim, não, eu tenho que baixar a minha frequência respiratória até entrar na bike. Porque a gente já chega naquele ritmo e tu vai entrar na bike, tu já tava nessa posição, que tu vai ficar numa posição mais ereta. Não sei se tu sentiu isso, essas alternâncias de respiração até em todos os esportes e durante as transições. Isso para ti deve ter sido, não sei se mais fácil, mas tu deve ter tido mais facilidade de lidar com isso. Com certeza senti, mas eu acho que por treinar tanto a respiração, assim, nesses aí 15 anos, é uma coisa que, como eu falei antes, a gente consegue subir o ritmo, baixar o ritmo ou manter ele num padrão, né? E quando a gente se torna muito consciente disso, fica mais fácil de identificar quando a gente está saindo desse padrão. Então, por mais que inevitavelmente eu senti isso na saída do mar para bike, da bike para corrida, por prestar atenção nisso há muito tempo, né? E aí isso que é o bacana, né, da gente, né, almejar isso, eu né, consigo identificar quando está saindo desse ritmo habitual. E aí já atuar mais rapidamente para dentro do possível. A frequência vai subir, não tem jeito, né? Sim. A gente está fazendo um esporte intenso. Mas tentar controlar aquilo no melhor cenário possível que aquele momento permite. Né? E para quem é do triatlo ou, sei lá, do atlo, né? E não tem essa iniciação do yoga, né? E sente assim, saiu da água e tô com o meu coração muito na boca, não tô conseguindo baixar, não vou conseguir pedalar assim. Dá uma dica para a pessoa, primeiro, como é que ela consegue ter consciência, ou seja, não vai ter consciência, vai ter que ser pelo relógio, pode ser, né? E o que ela pode fazer rapidamente, assim, para tentar se conscientizar e tentar começar a baixar. Pode ser que não consiga baixar, né? Mas o que ela pode começar a fazer? Exalar. Porque eu tenho uma amiga que acontece isso. A minha vizinha. A minha vizinha? A minha vizinha é ótima. Exalar de forma longa. Tá? É assim, a fórmula mais básica para a gente atuar no parasimpático, para reduzir a frequência cardíaca, para, né, não quer relaxar o corpo ali, porque tu vai ou pedalar ou correr, mas, né, tentar baixar aquele nível de ansiedade, talvez. Exalar de forma longa. É o que controla a frequência respiratória, é a expiração, né? E isso serve, inclusive, quando a pessoa está se sentindo muito agitada em qualquer outra circunstância. Exalar de forma longa. Então, respira fundo, tenta trazer um volume grande de ar, seja lá pelo nariz, pela boca. Se conseguir pelo nariz, sempre melhor, né? Retém um pouquinho o ar. É um pouco daquilo que tu falou antes. Retém um pouquinho o ar, faz só uma pausa e aí tenta soltar o ar mais devagar que a circunstância permitir. Pelo nariz, pela boca, tudo bem. Mas exalar longo é, assim, o truque básico para a tua vizinha baixar a frequência cardíaca. Sabe que eu perguntei pro Lucas Preto também, né? O que ele poderia dizer para essa minha vizinha. A tua vizinha é famosa? Famosíssima. E no caso, a gente é quase vizinha, né? Não posso nem dizer que foi ela. Não sou mas ele me disse também na natação, porque eu falei que eu fico um pouco ansiosa na natação. E ele me disse que provavelmente é porque eu não esvazio
100% o meu pulmão. Isso. Daí, quando eu vou pegar ar, parece que não tem ar, que não tem mais espaço, né? Que não tem mais espaço, mas na verdade é porque é exatamente o oposto. É porque tá tão cheio que não entra mais. E agora eu tenho tentado começar a pensar assim, expirei e eu começo a ver que sempre tem mais um pouquinho, né? Que eu fica lá embaixo, assim, desde que eu tive o negócio lá, a asma boa. Que a gente fez um pedal de 200 km com a Fran, asmática. E ela terminou antes de nós. Daí tive que usar a bombinha e desde lá eu vejo que sempre sobra ar no meu pulmão. Mas eu nunca tinha parado para pensar em fazer isso consciente, sabe? Esvaziar 100%. Então, isso faz todo sentido. Inclusive, a galera que surfa onda grande, que é outra coisa que eu gosto de fazer, né? A galera do Tawin, quando eles vão tomar, né? Caiu da onda, vai tomar aquele prédio, onda de 30 metros que na tu cabeça. Vai ficar lá altas horas lá dentro, lá embaixo, né? No fim nem é tanto, é menos do que a gente imagina. Normalmente, assim, uma onda na cabeça em Nazaré lá, que é a grande referência mundial, né? De surf de onda grande. Normalmente a pessoa fica rolando ali embaixo 20, 30 segundos. Mas deve parecer 6 vidas e meia, meu Deus. Deve durar uma eternidade, né? Mas, se for ver, não é dificílimo, impossível reter a respiração por 30 segundos, né? Não é algo né, é o que de a gente outro treina, mundo. né? Exato. Mas o que eles fazem muito é soltar bem o ar antes, então, a respiração pela boca, assim, para daí inspirar fundo, reter e esperar a massagem que vem no corpo. Então, isso de soltar o ar mais forte, às vezes pela boca mesmo, pode ser uma coisa boa para diminuir essa sensação aí que tu relatou antes. Vou fazer ela assistir. Que bom. Mando para ela também. Bom. Depois a gente passa o contato. Pode deixar. E assim, Pedro, para fechar, como que tu acha assim que uma frase tua, assim, como que o yoga complementa o treino de endurance? Para nós. A gente já sabe, né? Já nos contou. Agora o pessoal aqui não sabe. Como o yoga complementa o treino de endurance? Bom, eu acho que uma das coisas bem legais que a prática do yoga nos traz é o processo de autoconhecimento, né? E conseguir colocar em prática realmente, né, ter uma concordância entre as coisas que a gente prega, né, que a gente cultiva como valores e colocar aquilo, né, em prática realmente. Acho que esse é um dos grandes desafios da humanidade como um todo, né, que é não ser hipócrita, né, discrepante no que a gente fala e prega para todo mundo e o que a gente faz. Eu sinto que o yoga, o processo de autoobservação, de autoconhecimento do yoga, nos traz muito isso de uma maneira geral. E pro endurance, pro triatlo como um todo, eu acho que é um processo que se assemelha no sentido de que ali a gente também está se autoconhecendo, né? Está se expondo por um longo tempo. O yoga é a mesma coisa, é uma jornada, né? Não são 100 metros rasos, né? É uma maratona, né? É uma coisa longa, com muito tempo para pensar, refletir, né? Sentir como a gente corresponde em determinadas circunstâncias. Então, eu acho que o yoga e o endurance e o triatlo, né? Eles têm tem vários pontos de alinhamento, de concordância, mas eles se alinham muito aí, numa oportunidade da gente se expor a nós mesmos, né? Porque é um autoconhecimento, esporte, né? E isso que é legal, né? É um esporte individual. Esporte em grupo, a gente sempre pode botar a culpa no outro, né? Esporte individual é nós com nós mesmos. Então, é um caminho de autoconhecimento, né? E quanto mais autoconhecimento a gente agregar, melhor, né? Pode ser só com yoga, pode ser só com endurance, mas se juntar os dois, acho que dá uma combinação bem legal. A gente já viu que dá, né? Dá mesmo. Está dando certo. Eu acho que é isso. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua companhia. Acho que foi bem importante. Acho que o triatlo é um dos esportes assim que a gente já testou que mais demanda, principalmente da respiração e de estar presente. Eu acho que estar presente ele aparece em todos os podcasts, né? Que a gente fala assim. Todo mundo fala que precisa estar presente, principalmente na bicicleta, que eu acho que é das 3 modalidades a mais
perigosa nesse sentido, né? E acho que é importante que as pessoas comecem a pensar como é importante a gente estar presente não só no esporte, mas aqui, quando a gente está fazendo qualquer coisa, dedicando o nosso vida, tempo, no né, trabalho, né? para qualquer coisa e não deixar assim tudo tão solto. Isso. E a gente queria te agradecer, te dizer que a gente tem um mimo da Divina Terra que tá Que não perdido. está na mesa, mas que Mas ele vai chegar. chegar. Amanhã ele vai chegar Amanhã lá na aula escola. a gente leva. E o bonezinho da nossa marca. Que show. Que agora tu tá fardado. Coisa boa. Vai ter que Obrigado, usar no próximo meninas. triatlo, Pronto. É. que a gente Aí, já ó. te inscreveu. Já que a gente tem CPF agora. Tu vai ficar sabendo depois. Ah, é verdade. Já tô inscrito. É, Tá bem. provavelmente. Agora não tem mais folga. Então, obrigada, Pedro. Maravilha, meninas. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito legal conversar sobre essas coisas. A gente... Agora, em encerrar, mas vou voltar a falar Vai de lá, novo. vai lá. No fim, eu cheguei no Ioro por causa do esporte, né? Eu cresci com o projeto de ser tenista profissional. Então, essa questão do desafio a partir do esporte foi o que me fez chegar no que a gente abordou aqui, na relação do Ioro com o esporte. E é uma das coisas que eu mais gosto, tanto que fui inventando vários outros esportes ao longo da vida. Então, é muito legal conversar sobre isso de maneira geral, especialmente com pessoas que também gostam, que também brilham o olho com isso, né? E no fim essa galera acaba se juntando, se encontrando. Então é muito satisfatório e que isso chegue a mais pessoas também, né? Com certeza. E se as pessoas quiserem chegar até ti, até a escola, como é que elas te acham? Muito bem, a gente aqui em Porto Alegre está ali na Carlos Gomes, na esquina com a Nilo. A escola se chama Humana. A gente já está ali há 21 anos, né? Uma escola que tem bastante tempo. E no Instagram também, aí acho que a gente compartilha lá as redes, né? Isso. O nome artístico. Peter Flag. Peter Flag. E também tem o Instagram da escola, Humana Bela Vista, enfim. Vai ser um prazer receber a galera aí que está aqui escutando a gente. Então, se vocês gostaram, sigam a escola, sigam o Pedro, vejam como ele não tem nenhum esporte de baixo risco. Que ele é bem tranquilo. Ele é bem tranquilo. Uma vida tranquila. E curtam, comentem, compartilhem. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu.